Ei, você aí que gosta de curtir os memes e as montagens da galera na internet, mas não sabe como usar ainda o Photoshop porque acha que é difícil? Saiba que hoje é a hora de você aprender a mexer nessa grande ferramenta. Nesse vídeo vou te ensinar alguns bizus básicos para a gente poder estar desbravando o nosso querido Photoshop. Então já se inscreve no nosso canal, deixa o nosso curtir e compartilhe com seus amigos. Vamos nessa! Fala galera, tio David aqui na área e sejam bem-vindos ao canal Mais Saber Educacional. E aí, como eu falei no início do vídeo, iremos aprender bizus básicos de como que a gente pode desbravar dentro do Photoshop. Então vou mostrar um pouquinho da minha tela do computador, onde vocês vão estar vendo como é que são os passos iniciais para que a gente possa iniciar pequenos projetos e, claro, usar alguns comandos e atalhos para que a gente possa estar sobrevivendo e utilizando da melhor forma possível o nosso Photoshop. Vale lembrar que as dicas que eu passo aqui, apesar de ser algumas delas simples, servem também para a galera que é avançada. Essas dicas que são simples vão ser utilizadas quase que sempre. Então, se você aprende no simples, quando estiver no avançado, você vai conseguir desbravar e desenrolar perfeitamente. Então acompanhe agora aqui a nossa gravação da tela. Valeu! E aí galerinha, estamos aqui na nossa tela do nosso querido Photoshop. Mas antes da gente começar a falar como que a gente mexe nessa ferramenta, é importante a gente primeiro entender um conceito muito simples. Porque antes da gente ir para a prática, precisamos entender um pouco da teoria. E essa teoria ela é fundamental, não é questão de besteira, teoria, para que isso? Eu posso logo ir na prática e desenrolar tudo que tem que desenrolar dentro lá do nosso Photoshop. Mas assim galera, entenda o seguinte, hoje a gente precisa entender qual é o local de trabalho do Photoshop. Na realidade, a gente tem que entender com o que o Photoshop mexe. Hoje, existe uma coisa chamada de pixel. Conforme a gente tem aqui na imagem, existem vários quadradinhos e esses vários quadradinhos são chamados de pixels. Apenas um deles, no caso, é chamado de pixel. E esse quadradinho, ele é o que vai te mostrar aquela tonalidade de cor que existe naquela imagem. Como a gente pode ver aqui, como a gente mexe com esses aparelhos que emitem luz, o pixel é representado por três cores básicas do RGB, o vermelho, o verde e o azul. E o pixel ele é a mistura dessas tonalidades, dessas três cores. E aí você tem lá a imagem com as várias colorações que ela existe. Então hoje o Photoshop ele manipula o pixel. Então ele pega imagens que é compostas por esses pixels e faz lá os efeitos, as animações, faz todas as coisas bonitas que a gente conhece. Então galera, entendida essa ideia do pixel, hoje as nossas imagens são as que estão presentes aqui no nosso Photoshop, elas são todas compostas por pixels. Então uma imagem dessa aqui, por exemplo, ela tem vários e vários pixels dentro dela, tanto que a gente der um zoom aqui, a gente começa a notar os vários e vários quadradinhos que tem dentro da imagem. E esses vários quadradinhos, eles têm várias tonalidades e assim ele vai construindo toda a imagem. E uma imagem hoje, que ela é composta por vários pixels, é chamado de uma imagem bitmap. Então existem imagens bitmap que a gente usa dentro do Photoshop para que a gente possa estar aplicando tudo aquilo que a gente vê na internet, uma montagem, um meme, um efeito especial. Então essa é a ideia do Photoshop, trabalhar com pixel em cima dessas imagens bitmap, para que a gente possa fazer toda a manipulação que a gente conhece e que a gente vai conhecer nessa incrível ferramenta. Então galera, vamos começar aqui do zero. Então quando você abre o seu Photoshop, para quem já tiver feito algum trabalho nessa ferramenta, quando você abre o Photoshop existem trabalhos recentes. Claro, se alguém já tiver mexido, existem esses trabalhos recentes. Se não for o caso, não tiver nenhum trabalho recente a ser manuseado, vamos aqui inicialmente estar começando por uma partezinha bem básica do negócio, que é a gente vir aí iniciar o nosso trabalho clicando em criar, e aí vai carregar aqui uma janela onde a gente vai poder configurar todas as informações que são referentes à criação. No caso, para a gente começar a dar os primeiros passos, não vamos nos especificar em tantas informações. Primeiro a gente vai dar só atenção aos detalhes das predefinições que a gente tem dentro desse projeto que eu estou criando agora. Quando você vai criar um projeto, é interessante não deixar essas informações de sem título 1 ou qualquer outra coisa que vem, sempre nomeando de acordo com aquilo que você está apto
a fazer. Então, como você está aprendendo, você pode colocar ali, meus primeiros passos, no Photoshop. Olha aqui também uma coisa interessante, que nós precisamos estar configurando largura e altura, que isso é o que vai ser a dimensão do nosso projeto. Para o início, eu vou usar só um tamanho básico aqui, só para a gente poder exemplificar. Então, 500 por 500. Vou manter esse padrão de pixels que aqui vocês estão vendo, a orientação. Tanto faz, isso aqui a gente detalha outras coisas. Mantém essa resolução de 72 pixels por polegada. E aí fica nesse negócio, padrão de cores RGB. E aí fica. Mais pra frente, um vídeo mais avançado, a gente vai detalhar um pouco mais dessas regiões aqui. Para início, vamos nos focar em dar o nome do projeto e definir a largura e altura do projeto. Inicialmente, vamos só se preocupar com isso. E aí, tudo isso, clica em criar lá embaixo. E aí, hoje nós temos aqui o nosso local do papel criado. Galera, vamos entender alguns pontos aqui dessa ferramenta. Onde está aqui o cursor do meu mouse é o que nós chamamos de área do documento. É onde você vai lá criar as suas artes, o desenho, aplicar o efeito especial, fazer uma montagem. O que você tiver que fazer dentro do Photoshop de produção artística é dentro dessa área do documento. O que tem a mais aqui ao redor, essa lateral, essa outra lateral, essa parte do topo, todas essas outras regiões, com exceção a do centro, é chamada de área de trabalho do Photoshop. Nessa área de trabalho você tem lá a barra de ferramentas, que aqui você vai estar utilizando algumas delas. Existem trabalhos que não precisa usar todas, até porque eu acho que não chega a esse nível de ter que usar todas as ferramentas. Cada uma tem a sua particularidade e à medida do possível que os trabalhos forem evoluindo, você vai ter que usar uma ou mais ferramentas. Tem trabalhos mais simples que você só usa uma ou duas, ou só uma se for o caso, mas isso você vai ver na prática dependendo do trabalho. Na outra lateral que nós temos aqui é o que nós conhecemos como paletas. Existem várias paletas aqui no nosso Photoshop. Paleta de cores, né? Tem a paleta de amostras, e mais para baixo tem as paletas de biblioteca, paleta de camadas, canais, marcadores. Existem várias paletas. Vamos dar atenção à paleta de cores e à paleta de camadas, que trabalhar com camadas é a vida do Photoshop, é essencial. Porque por mais que você entenda o que é o pixel, saiba que o Photoshop trabalha em cima do pixel, das imagens bitmap que a gente tem, usar camadas também faz parte dessa ferramenta. Por dois motivos que eu destaco. Hoje, se eu for jogar uma imagem aqui no Photoshop, eu não queira destruir essa imagem, eu uso camada para fazer uma edição não destrutiva. Ou então, se eu estou criando alguma coisa, vou fazer aqui um desenho, um céu estrelado com as casas e várias coisas, eu uso camadas para que eu possa editar individualmente cada parte daquela, sem que eu tenha nenhum tipo de problema ou trabalho mais para frente. Então a camada é essencial trabalhar. Vamos lá. Para a gente iniciar aqui o nosso desenho aqui, nosso trabalho aqui dentro, hoje eu quero mostrar a vocês uma ferramenta que vai ser sempre usada direto. Qualquer trabalho que você venha fazer, você vai precisar, que é essa aí que vocês estão vendo na tela, ferramenta mover. Galera, a ferramenta mover ela é fundamental, o nome já diz, ela vai mover alguma coisa, seja ela uma seleção, uma camada, ela é fundamental. Elas têm o intuito de movimentar as coisas, só usa essa ferramenta para movimentar. Tem outras lá que você vai realizar desenhos, você não move desenho com ferramenta de desenho, você move um desenho com a ferramenta mover. Se você observar, normalmente o Photoshop ele tem muitos atalhos, isso é para facilitar a tua vida dentro da ferramenta. Então a letra V que você pode ver aqui, ela é para poder acionar essa ferramenta. Então você já conhece o atalho V para poder ativar a ferramenta mover dentro do Photoshop. A outra ferramenta que a gente vai mexer hoje, que envolve formas geométricas, é a ferramenta retângulo. Mas se você observar, existe uma setinha abaixo da ferramenta retângulo. Se você clicar e segurar nessa setinha, você vai ver a possibilidade de outros menus existentes. Clica, segura, não solta o clique. Ó, você tem lá retângulo arredondado, elipse, polígono, linha, formas personalizadas. Então existem várias outras opções. Quando você solta o clique em uma delas, ela já ativa aquela função de desenho mais de acordo com o que está sendo descrito. No caso, é uma ferramenta personalizada. E veja, todas elas que estão aí, desde o retângulo até essa ferramenta forma personalizada, a letra U ela é o atalho para podermos acionar essa ferramenta. No caso aí, vamos começar com algo bem simples, que é trabalhar com alguns desenhos. Claro que para alguns isso aqui é bobagem,
mas vamos dar um pontapé inicial em alguma coisa. Ao clicar nesse retângulo, dê uma olhada aqui no topo. Vamos focar nessa parte chamada de preenchimento e nessa parte chamada de traçado. Preenchimento é o conteúdo interno de qualquer coisa, no caso da forma geométrica que a gente vai definir. E aí, ó, quando ele tiver com esse fundo branco, essa listra, essa linha no caso, em diagonal, na cor vermelha, significa que não existe preenchimento. E aí, se você escolher qualquer outra coloração dessa, você terá preenchimento presente aí na tua forma geométrica, ou sei lá, o que você queira colocar nesse negócio aí. Então, galera, vamos lá tentar aqui desenhar uma forma geométrica, mas antes de a gente fazer isso, vamos definir algum preenchimento para esse nosso retângulo que iremos criar. E antes também de a gente definir o preenchimento, tem do lado aqui o que a gente chamou de traçado, né? No caso, a forma geométrica ela tem um preenchimento e tem uma borda, um contorno. E esse contorno você pode também definir aqui no Photoshop. Se você não quer que ele tenha contorno, você clica lá nesse fundo branco com essa linha vermelha. Caso você queira que ele tenha um traçado, você escolhe a cor que você quiser. Tem como escolher a espessura desse traçado, tem como escolher o estilo desse traçado. Então você vê aí o que é que vai te agradar na escolha aí do que você está fazendo. Feito isso, ó, você clica e arrasta aqui na parte da área de documento e solta o seu clique. Vai carregar lá o retângulo com preenchimento amarelo e o traçado preto com 3 pixels de espessura e com traçado contínuo. Então essa é a ideia aí do nosso desenho de um retângulo. Ah, eu quero mover esse retângulo. Eu movo com a ferramenta mover? É óbvio que eu tenho que mover. Se eu fizer isso com a ferramenta retângulo, eu desenho outro retângulo por cima. Ah, vixe, eu fiz isso aqui. Como é que eu faço para tirar esse retângulo? Deu um Ctrl Z para desfazer. Mas se eu der o Ctrl Z de novo para desfazer várias vezes, ele acaba que desfaz o que eu desfiz. Então ele fica nesse loop. O Ctrl Alt Z e o Ctrl Alt Z de novo, ele consegue fazer a função de desfazer em sequência. Então você consegue fazer essa situação aí, vai facilitar muito a nossa vida. É um outro atalho aí que vai te ajudar. Beleza? Então vamos pro próximo. Se eu quiser mover, apertar aqui a tecla V, e aí eu posso movimentar aqui o nosso retângulo pela parte aí da área de documento. Ah, eu queria redimensionar esse retângulo. Existe uma tecla de atalho, Ctrl T, e que você ativa o modo transformação livre e você consegue redimensionar esse retângulo aí. Ah, mas eu gostaria de redimensionar ele proporcional. Segura o Shift, clica nas bordas e arrasta para o centro. Ó. Ele vai sendo proporcional. Se você não estiver segurando o Shift, ó, ele vai ser livre. Você redimensiona livremente. Se você segura o Shift, ó, fica proporcional, ficando um quadrado perfeito. Isso equivale para qualquer outra coisa. Pode ser uma foto, pode ser qualquer outra forma geométrica, o que você vier a redimensionar. Terminada a ação de redimensionar, tecle Enter para confirmar a transformação livre, tá bom? Então essa é a ideia que a gente pode estar trabalhando. Então veja, a gente já trabalhou com algumas ferramentas simples dentro aí do Photoshop. Então mexemos com mover, com retângulo, transformação livre, a ação de desfazer em sequência. Então você vai vendo aí, vai notando que ações básicas como essa pode ser bobagem para quem está mais avançado, mas são coisas que o cara que está avançado vai estar fazendo. Ele precisa saber disso para manjar, de fazer algum trabalho mais avançado. Então veja que são ações que do básico também servem para o avançado, tá bom? Além disso, a gente também viu que é possível estar mudando o preenchimento, tá colocando um preenchimento personalizado aí na nossa forma geométrica, conforme a gente está vendo aqui agora, na nossa tela aqui, no nosso PC. E também posso mudar aqui o traçado, colocar do jeito que eu quiser, posso aumentar esse traçado, fazer do jeito que eu quiser. Se eu botar demais o traçado, você vai notando aí que ele acaba que assume todo o preenchimento. Então cuidado com os exageros aí. O estilo também você pode escolher, como é que você deseja que ele fique. E aí você vai testando. Tem uma coisa que é óbvio, né? Você tem que brincar com as ferramentas, ver como é que são elas na prática, para você testemunhar todos os efeitos possíveis que ela tem dentro aí do teu Photoshop, tá bom? Então gostem de brincar, usem a curiosidade para vocês irem brincar. Mas vamos seguir em frente, que não é só desenhar coisas bonitinhas. Vamos fazer algo um pouco mais bem elaborado, por exemplo. Suponha-se que a gente queira fazer alguma mudança simples. Então, galera, eu vou abrir aqui uma foto para a gente poder usar como teste, tá bom?
Aí no caso, eu tenho essa imagem aqui com essa camada original. Se eu for aplicar o efeito, eu tenho que duplicar a camada. Como é que faz para duplicar a camada? Clica nessa camada que aqui existe e a tecla de atalho Ctrl J. E você duplica a sua camada, tá bom? E aí o que você pode também fazer a mais? Essa camada fica com um nome estranho, né? Camada 2 copiar. Vamos renomear, dê 2 cliques para entrar em modo de seleção. Você escreve qualquer coisa que você saiba entender o que vai ser feito nessa camada. Vou chamar de efeito. E aí uma coisa básica que eu vou fazer é só mudar aqui, por exemplo, a cor desse olho, ou até a cor do cabelo, a cor do bigode, a cor da roupa. E aí a gente vai fazer como? Eu posso aqui utilizar a ferramenta lata de tinta. Inclusive, ó, a lata de tinta tem o atalho a letra G. Normalmente a lata de tinta ela não está aparente, ela fica escondida, né? Ela pode estar no lugar dela essa ferramenta aqui chamada de degradê, que também é a letra G. Se você quer ver a lata de tinta, tem que procurar o degradê, se você não encontrar. E aí, a ferramenta lata de tinta. Outra coisa, né? Temos duas formas de colorir aqui, ó. Tem a cor de primeiro plano e a cor de segundo plano. Então você tem como escolher duas cores para você brincar aí de alternar entre elas para estar colorindo rapidamente o teu trabalho aí. É só clicar em um desses quadradinhos que ele já abre aqui o seletor de cores. Você escolhe a coloração que você deseja, tem como arrastar, escolher tonalidades, confirma OK. E aí você já define a cor de primeiro plano como essa cor meio esverdeada. Se você clicar aqui nessa seta dupla, ó, ou então o atalho X, ele alterna as cores. Aí a cor de segundo plano fica primeiro. Aí você vai aqui agora, muda essa cor de fundo, que é do segundo plano, para outra cor de fundo aí agora. Vou escolher aqui, sei lá, meio rosado aqui, roxo, OK. Show de bola. Se quiser alternar, ó, só clicar aqui e então apertar X, ó, fica alternando. Esse aqui de baixo, ó, ele restaura o padrão. Inclusive também tem um atalho letra D. Caso você não queira mais essas cores, quiser restaurar o padrão do Photoshop, é só apertar a letra D. Vamos lá. Uma coisa interessante, a imagem está longe. Vamos trabalhar zoom. Você pode segurar o Ctrl, apertar o mais para se aproximar da tua imagem, ou menos para distanciar-se dela. Ou você também pode usar o Alt e girar o scroll do mouse para frente para se aproximar ou para trás para se distanciar. Usar zoom é fundamental para que você tenha uma precisão maior lá em cima da tua imagem. Então a gente vai lá para a lata de tinta, se não tiver selecionado, aperta a letra G e vamos aqui colorir algumas partes. Quero pintar esse olho aqui de verde, ó. É só clicar nessa região aqui, ó, que ele já preencheu. Eu quero mudar a cor da roupa, né? Eu apertei X para alternar entre as cores e vou apertar aqui, ó, essas partes que estão vermelhas e vou mudar aqui a roupa do Mario. Aperta X de novo. Suponha que essas moedinhas aqui são verdes, esses botões no caso, são verdes. Apertar X de novo, vamos mudar o que aqui? Vou botar o que de rosa aqui, vou botar rosa não, roxo. O cap dele aqui, pronto, você vai vendo aí que consegue estar dando as alterações. Eu quero outra cor aqui, vamos ver aqui, esse alaranjado, esse amarelo, OK. Vou clicar agora no sapato, ó, vou mudar aqui a cor do sapato. Vamos dizer que agora eu não quero que o Mario tenha essa coloração, eu quero que ele seja estilo o Incrível Hulk. Mas se bem que vai dar um negócio, um choque aqui com a cor dos olhos. Se eu colocar um verde bem forte, tá bom? Pronto, ó. Parecendo que ele tá doente. Mario zumbi. Prontinho. Aí você, ó, exercício básico, ação básica. Observe aqui, ó, que na camada o que está alterado, ó, é a camada do efeito. A camada original ela se mantém normal. Você não fez uma edição destrutiva. Se você quiser ver, ó, tem um antes e depois. Só basta clicar nesse olhinho aqui, ó, que você vai ocultar a visibilidade da camada. Ó. Você consegue ver como é que ele estava antes e agora como é que ele está no depois. Tá bom, galera? Então bem simples, é bem básico. Se quiser aqui restaurar as cores de padrão do primeiro e segundo plano, aperta aqui letra D, pronto, ficou letra D. Alternar a letra X, ó, e letra D, restaura o padrão. Então, meu povo, são ações simples como essas que a galera do avançado vai fazendo. Eu falo em questão de atalhos que eles vão tentar sobreviver dentro do Photoshop. Vamos agora à parte mais simples que a gente pode fazer, que é vir aqui no menu arquivo, que é onde a gente vai agora salvar. Gente, se eu salvar no Photoshop, eu vou estar salvando o projeto do Photoshop. Eu não vou estar salvando uma imagem PNG, uma imagem JPEG, não é isso que eu vou estar fazendo. Quando eu vou em salvar como aqui, por exemplo, que eu acho que já estava aberto o projeto, fiz para ele só confirmar a salvação. Pronto, ó. Quando eu vou dar salvar como ou salvar, se for a primeira vez que você está criando alguma arte,
ele vai botar o padrão que é o Photoshop, que é o editável. Você está fazendo um projeto editável. É até legal você salvar o projeto editável e também salvar a imagem final. O projeto editável, você tendo salvo, você pode trabalhar com ele mais tarde. E a imagem pronta você pode publicar na internet, pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, onde você quiser que seja publicado, tá? Aí você salva um projeto, substitui aqui, porque já existe esse nome, né? Na verdade, eu vou botar aqui não, vou colocar aqui teste. Teste, pronto. Vou confirmar aqui, salvar. Dá ok. Eu quero agora também criar uma imagem para a internet. A gente vai procurar aqui a opção de exportar. Aí tem a opção de exportação rápida como PNG. Vai preservar aqui esse fundo transparente. Inclusive, se você olhar aqui, esse fundo quadriculado significa que essa área de documento ela tem fundo transparente. Então a gente vai escolher PNG para prevalecer essa transparência. Se você salvasse em JPEG, ele não ia prevalecer essa transparência. Ia ficar com fundo branco, tá? Porque o JPEG ele não mantém transparência, quem mantém é o PNG. E aí você também clica em salvar. Você tem um projeto e agora você também tem uma imagem final do teu projeto. E essa imagem final você pode publicar onde você quiser, tá bom? Bom, galerinha, então no caso, hoje a gente viu algumas dicas, alguns bizus básicos que a gente tem, como sobreviver dentro do Photoshop. Outros vídeos com a devida dificuldade vão ser apresentados aqui por mim. Então não se preocupem, não vai ficar só nesse basicão. A gente vai aumentando a dificuldade conforme for necessário. Então eu vou trazer algumas coisas básicas que a gente vai estar realizando dentro do Photoshop. E isso vai facilitar a tua vida dentro da ferramenta. Aprenda primeiro a realizar o simples. Porque se você consegue fazer o simples, você consegue caminhar-se para o difícil. Não faça o erro padrão, querer fazer logo o difícil sem nem saber fazer o mais fácil. Tá? Então aprenda a trabalhar primeiro e entender primeiro o fácil. Se você manja e domina o fácil, quando for para o difícil, tem coisas que no fácil vão ser utilizadas no difícil. E aí você vai conseguir, digamos que, realizar metade do trabalho. A outra metade requer só mais prática, mais treinamento, e você consegue fazer com total perfeição o trabalho que você precisa fazer. Então, galerinha, é isso por hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar aí com a galera, deixa aí o seu curtir. Seu curtir é fundamental para ver se a gente está acertando aí no gosto da galera. Lembre-se, toda sexta-feira nossos vídeos vão ser postados no canal. Então toda sexta agora, no Mais Saber, tem um dia específico para publicação de conteúdo. Então toda sexta, não perca, temos aí vídeo totalmente irado para vocês. Valeu, galera, até a mais e falou!